Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos e a todos aqueles que nos acompanham a partir de suas casas. Vamos acolher esta graça que acabamos de cantar. Acolher o Senhor nas nossas vidas como luz, como salvação, como aquele que nos liberta do medo e nos faz uma proposta concreta para a nossa vida. Essa proposta que hoje escutamos sempre de novo na palavra que o Senhor nos dá. Abramos o nosso coração à sua presença amorosa, reconheçamos os nossos pecados e peçamos perdão para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedónia. No meio de grandes tribulações com que foram provadas, distribuíram generosamente e com transbordante alegria, apesar da sua extrema pobreza, os tesouros da sua liberalidade. Sou testemunha de que eles, segundo as suas posses e para além das suas posses, nos pediram espontaneamente e com muita insistência a graça de participarem neste serviço em favor dos cristãos de Jerusalém. Ultrapassando as nossas esperanças, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor,
depois a nós, por vontade de Deus. Por isso pedimos a Tito que levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade, como ele a tinha começado. Portanto, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, procurai também sobressair nesta obra de generosidade. Não vos-lo digo como quem manda, mas quero verificar perante a solicitude dos outros a sinceridade da vossa caridade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer com a sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, minha alma, louva o Senhor. 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 Louva minha alma o Senhor, louvarei o Senhor toda a minha vida, cantarei ao meu Deus enquanto viver. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. Eternamente fiel a sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor dá liberdade aos cativos,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus caros irmãos e irmãs, a palavra divina da Escritura que acabamos de escutar convida-nos a centrarmos-nos em Deus, para aprendermos dele a arte da misericórdia e da partilha. Sede perfeitos. O mesmo é dizer, sede misericordiosos. Tende em vós a perfeição da caridade, que vos tornará atentos e generosos uns para com os outros, e vos permitirá não apenas partilhar os vossos bens, mas à semelhança de Cristo, que sendo rico se fez pobre por nossa causa, para nos enriquecer a todos, poderdes partilhar a vossa própria vida. Como ouvíamos São Paulo descrever tão belamente na primeira leitura. Trata-se sempre do convite à santidade. Sede perfeitos, sede santos, sede misericordiosos. A santidade, antes de ser um trabalho nosso, é um dom de Deus e consiste em vivermos na perfeita caridade, no perfeito amor, à semelhança do Senhor Jesus. São João Paulo II convidou todos os batizados a redescobrirem essa medida alta da vida cristã. E que medida alta da vida cristã é essa? A santidade. A união com Cristo. Uma união que todos os dias cresce no coração e na vida de todos nós, procurando viver na sua graça, acolhendo o dom e a graça dos sacramentos que nos dão a vida e testemunhando-os na caridade fraterna, no perdão autêntico, no acolhimento recíproco. Todos somos chamados a ser santos, a ser perfeitos, na fidelidade à vocação que cada um de nós recebeu. Como sabemos, toda a vocação se enraiza no dom primeiro do batismo, que nós somos chamados a deixar frutificar e desenvolver, até atingirmos essa relação profunda e fecunda, essa identificação com o Senhor Jesus, na perfeição da caridade, na graça da santidade. São João Crisóstomo, um grande padre da Igreja,
dos primeiros séculos do Oriente, diz assim: eu quero que todas as lâmpadas estejam sobre o candelabro, de modo a que se possa difundir uma grande luz. Acendamos então este grande fogo e façamos que quantos estão sentados nas trevas sejam libertos do erro. E tu não me venhas dizer: tenho muito que fazer. Mulher e filhos, devo ocupar-me da minha casa e não posso fazer aquilo que tu dizes. E continua: eu asseguro-te que se tu estivesses livre de todos esses trabalhos, mas permanecesses na mesma apatia em que te encontras agora, tudo se desvaneceria igualmente. Se ao contrário, no meio de todos esses trabalhos, tu estivesses cheio de fervor, serias capaz de praticar a virtude. Uma só coisa te é pedida: a disposição de um coração generoso. Irmãos, uma só coisa nos é pedida: a disposição de um coração generoso. Um coração cheio de generosidade. O mesmo é dizer cheio de bondade, cheio de atenção, cheio de sensibilidade à palavra do Senhor que se concretiza na relação de uns com os outros. E termina São João Crisóstomo: então, nem a idade, nem a miséria, nem a riqueza, nem a multiplicidade dos trabalhos e ocupações, nem qualquer outra coisa te impedirá de ser virtuoso. E, na verdade, vemos que muitos meteram em prática os mandamentos de Deus. E estes muitos, caríssimos irmãos e irmãs, nos juntamos nós, que queremos viver estes mandamentos. Queremos viver esta palavra que o Senhor hoje atualiza para nós. Uma palavra difícil e exigente, como escutávamos no Evangelho. Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Todos experimentamos na nossa vida como é difícil perdoar com um coração sincero. Porque efetivamente não chega a dizer da boca para fora: eu perdoo tudo. É preciso que aquilo que nos saia da boca se fecunde no coração. É preciso que isto saia de dentro. O perdão não se resolve nas palavras, mas sobretudo na atitude interior que brota do coração. Tantas vezes ouvimos dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Quem nos poderá ajudar neste caminho? Neste caminho difícil, mas belo, libertador e feliz, onde cultivamos, aprendemos, cultivamos e testemunhamos a graça do perdão. E o perdão é, no fundo, a zona mais profunda do amor. Só quem ama profundamente experimenta esta graça bela do perdão. Se não amarmos profundamente, nunca chegaremos a perceber o que é o perdão. Nem o perdão que nós somos chamados a dar aos outros, nem o perdão que nós somos convidados a acolher de Deus e uns dos outros. Santo Agostinho ajuda-nos ainda também a responder a isto. Diz ele: não te sentes capaz de te libertar do ódio? Espera em Deus, que é médico. Para ti, por ti, ele foi suspenso na cruz e ainda não se queixou. Como te podes queixar? Olha para o teu Senhor suspenso na cruz. Olha para Ele assim e considera o remédio que Ele te oferece no seu sangue. Olha o suspenso na cruz. Ainda te queres queixar? Queres mesmo? Olha para aquele que está suspenso na cruz e escuta as suas palavras. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Queridos irmãos e irmãs, só conformando-nos com Cristo,
só confrontando a nossa vida com Ele, só pedindo-lhe esta graça de nos identificarmos com Ele e fazendo nossos os seus sentimentos, será possível sermos misericordiosos, sermos perfeitos, alcançarmos a graça do perdão e de um coração de tal maneira convertido e identificado com Ele que possa reproduzir em nós os seus mesmos sentimentos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Acolhamos hoje este convite do Senhor, que nos oferece uma medida alta, que exige de nós conversão, o trabalho da nossa conversão. Que esta palavra desperta em nós e nos ajuda a percorrer, a concretizar. Amemos a todos e rezemos pelos que nos perseguem, e então seremos filhos do Pai que está nos céus. Esse Pai admirável, que sendo exigente na exigência do seu amor, nos acolhe, nos perdoa, nos ensina como se faz e nos salva sempre. Deste modo, cada um de nós será como que uma lâmpada do candelabro de Deus, que no testemunho do amor sincero ilumina aqueles que encontra nos caminhos da vida. Nós chamamos a isso testemunho, testemunho da vida que o Senhor nos chama a viver, a acolher, a testemunhar. Que essa luz brilhe na nossa vida, a luz do amor autêntico, tornado perdão e acolhimento. Vivendo na perfeição da caridade, seremos capazes de ser misericordiosos e não teremos medo de caminhar por esse caminho da perfeição a que o Senhor nos chama. Que Nossa Senhora, a mulher bela, que neste lugar espalha permanentemente, como fez desde a primeira hora com os santos pastorinhos, essa luz de Deus, nos ajude também nós, como ajudou as crianças da Cova da Iria, a sentirmos-nos nessa luz que é Deus, que arde em nós sem nos queimar, que nos ensina tudo e que nos consente experimentar a exigência, a beleza e a ternura do coração de Deus. Irmãs e irmãos, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensina a amar como Ele, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Roma, que presida a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que os perseguem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos, provados por grandes cataclismos, partilhem com alegria o que lhes resta, sabendo que Deus é generoso e magnânimo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens mais pobres deste mundo possam vir a conhecer pela fé o Filho de Deus, que se fez pobre para nos enriquecer da sua pobreza, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste, e não se limitem a amar só aqueles que os amam, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo, mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realiza a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ora, bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, a medida alta que o Senhor hoje nos convida a acolher, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Sede misericordiosos. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Que Nossa Senhora, que neste lugar nos acolhe como mãe, nos dê a sabedoria que ela própria viveu na concretização deste convite e desta ordem que o Senhor hoje nos dá a todos. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.